Olá, eu sou a Pandinha Dark e eu sei, eu tô sumida do canal, mas hoje eu voltei pra falar um assunto sério. Eu iria dizer um pouco sério, mas é sério. E na verdade eu tive essa ideia agora há pouco. E eu acho que vai ser legal eu falar sobre um assunto, na verdade dois assuntos, que já tem vídeos aqui no canal, só que hoje eu vou falar de uma forma, vamos dizer que atualizada, da forma como eu vejo tudo que eu passei antes e a forma como eu gravei e descrevi cada coisa nos meus outros vídeos. Que eu vou dizer sobre minha tentativa de suicídio, minha depressão e o relacionamento abusivo, que no caso eu tinha dito que foi um relacionamento bom, mas hoje eu reassistindo os vídeos e relembrando os fatos de como realmente foi, eu acho que eu não quis ser clara com vocês sobre o que realmente aconteceu durante aquele relacionamento. Então, é isso, eu espero que vocês gostem e talvez eu espero que não flop, porque eu acho que vai dar um pouco de trabalho, mas tudo bem. É isso. Bom, eu vou falar primeiro sobre o relacionamento abusivo, porque foi o pivô para minha tentativa de suicídio e para minha depressão, no caso, barra crises maiores de depressão. Eu tive um relacionamento de 1 ano e 4 meses com uma pessoa que mora em outro estado. A gente namorava à distância e virtualmente. Detalhe, a gente nunca tinha se visto. A gente se conheceu em uma rede social e desde o início, como eu tinha dito no outro vídeo, era um relacionamento já muito complicado, porque ele não queria o relacionamento e eu insisti. Não sei porque eu fiz isso, mas eu insisti. Então já começou meio que errado. Meio não, totalmente errado. Eu já comecei me machucando muito, mas mesmo assim eu insisti. Trouxa, né? Mas tudo bem. Conforme o tempo foi passando, a gente foi melhorando em algumas coisas e piorando em outras. O relacionamento chegou em um ponto em que eu nem sei explicar. Tipo, tava uma merda, só que como era um relacionamento abusivo, eu tava muito ligada a ele. Tipo, naquele tempo ele era a única pessoa que eu conversava, porque eu não tinha amigos, porque ele não deixava eu ter. Eu tinha uma melhor amiga na época, mas ela também tinha os problemas dela e ela também tem depressão, então eu não desabafava, falava as coisas com ela, e a maioria dos problemas, tipo, pessoais, familiares, eu sempre contava tudo pra ele. E nisso, tipo, ele sempre me manipulava muito sobre tudo, tipo, sobre a gente, sobre família. Ele fazia a minha cabeça, tipo, pra mim brigar, me afastar das minhas famílias, tipo, das pessoas da minha família. Nossa, das minhas famílias. Ignora. Mas, enfim, e eu, mente fraca, né, caía muito, na verdade sempre, nas manipulações dele e sempre fazia todas as vontades dele. Tipo, eu lembro poucas coisas. Eu lembro que a gente teve momentos bons, sim, mas hoje em dia, olhando antigamente, eu acho que era só um jogo pra ele. Tipo, sei lá. Mas pra mim era real tudo aquilo. Tipo, eu tava realmente sentindo tudo o que eu dizia naquela época. E, enfim, ele me manipulava, ele me humilhava, ele me colocava pra baixo. E eu nunca terminei,
tipo, nunca tive a iniciativa de realmente terminar o relacionamento por coisas que ele falava, tipo, ele dizia que eu nunca iria arrumar alguém, tipo, ele não dizia especificamente dessa forma, mas as atitudes e algumas falas dele não dava a entender, era isso, tipo, ele, com os anos, tipo, com os meses, tempo ao lado dele, ele me fez ficar muito insegura comigo mesma, com meu corpo, com a minha aparência, com o meu jeito, porque ele sempre me cobrava, tipo, mudança, sempre falava que eu não era suficiente, que era pra mim melhorar isso, que era pra mim melhorar aquilo, porque senão não ia dar certo, que, tipo, todas as coisas ruins que aconteciam no relacionamento era minha culpa, e etc, coisas assim, sabe? E no outro vídeo também, tipo, falei algumas coisas, tipo, algumas partes da nossa história que marcou e que eu me arrependo, tipo, de ter sido tão manipulada e feito tantas as vontades dele. Que nem, tipo, não ter amigos. Eu, ao mesmo tempo que eu queria conversar com as pessoas da minha escola, da minha sala, eu tinha receio de ele saber e, sei lá, querer terminar comigo porque eu era muito dependente, tipo, dele. Porque eu achava que sem ele eu não seria nada, tipo, eu não iria conseguir conhecer outra pessoa, que eu não iria ser suficiente para outra pessoa. E enfim, tipo, durante esse processo do relacionamento, tipo, durante esse tempo todo, algumas vezes eu menti. Eu, tipo, tentava ter amigos, pelo menos virtuais. Até porque, tipo, amigos reais mesmo, de presença, assim, era poucos que eu podia chamar de amigos. Mas ninguém, tipo, me entendia, realmente. Então ficava muito difícil. Mas, basicamente, o relacionamento inteiro foi de manipulação. Ele me colocando pra baixo. Dizendo coisas e fazendo eu acreditar naquelas coisas. E provando, de certa forma, que eu não era uma boa companhia e coisas assim. E eu sempre burra acreditava, mas chegou em um ponto que, tipo, a gente já não tava tão bem. A gente já tava bem distante, porque ele tinha se mudado de casa, ele tava morando com a mãe dele. E aí a gente tava distante, porque ele dizia pra mim que tava estudando em tempo integral e não tinha tempo pra conversar comigo e tempo pra gente. E eu, né? Então, depois desse tempo, a gente ficou bem afastado um do outro. E aí eu comecei a me dar um espaço pra conhecer pessoas novas. E nesse tempo, né? Nesse período, eu conheci um garoto. Só que a gente era amigo. Minha mãe conheceu ele e tudo mais. E teve um dia que a gente foi sair e a gente tava normal conversando em um banco, em um parque aqui da minha cidade. E ele começou a forçar, tipo, tentar colocar a parte íntima dele em mim. E eu, tipo, no início, não vou negar, eu até queria. Não daquela forma, daquele jeito. Mas eu tinha meio que uma atração por ele. Mas eu dizia pra ele parar e falava pra ele não fazer aquilo. E ele insistia. E nesse período eu ainda tava meio que com o meu ex abusivo. A gente conversava pouco, mas conversava. E aí, nesse
período eu parei de falar com esse menino que eu tinha saído, eu bloqueei ele em tudo. E não cheguei a falar pra minha mãe o que tinha acontecido, mas, né, eu acho que hoje em dia ela sabe, porque eu falei pra alguma das pessoas da minha família e provavelmente ela acabou sabendo. Mas depois eu fiquei um pouco mais distante do meu ex abusivo e ele começou a perceber e começou a me perguntar e me forçar, insistir pra mim falar o que tinha acontecido. E aí eu falei tudo o que tinha acontecido e obviamente ele reagiu muito mal no sentido de me humilhar e querer, sei lá, só me humilhar e fazer eu me sentir um lixo. E ele conseguiu. Ele escreveu um texto enorme, eu nunca vou esquecer. Ele escreveu um texto enorme dizendo que não me amava, mas só não me chamou de gente, me xingou de tudo quanto é coisa. Diz que essa tentativa foi por minha culpa, porque eu era inocente por eu ser só eu. E, enfim, basicamente foi isso. E mesmo depois desse texto de ele ter me humilhado muito, ali eu percebi que, tipo, eu já tava no meu limite. Então, a gente deu um tempo. E depois disso, não um tempo, né? Tipo, a gente tinha terminado mesmo. E aí, eu acho que depois de 2 dias ou um dia, ele tinha postado nos status dele do WhatsApp. Porque mesmo depois disso, eu ainda tava ali, né? Porque eu era dependente dele, então, sei lá, eu não me via sem ele de nenhuma forma. E ele postou uma foto com uma frase romântica pra outra pessoa e colocou a inicial de uma garota qualquer, sei lá. E depois de 2 dias de ele ter postado isso, era o aniversário dele. E mesmo assim, mesmo a gente tendo terminado e eu ter passado por tanta coisa no relacionamento, eu fui desejar feliz aniversário pra ele no Facebook. E quando eu entrei no perfil dele, a menina, que ele tinha colocado a inicial nos status há 2 dias anteriores, tinha postado fotos com ele, chamando ele de amor, dizendo que amava ele com texto, nossa, 1000 maravilhas. E ele respondendo, tipo, e sendo recíproco nos elogios, nos apelidinhos carinhosos e etc. E aquilo me destruiu. Real. Eu comecei a chorar que nem uma louca, eu bloqueei ele em tudo. E depois disso eu nunca mais tive contato com ele, mas antes disso tudo, nesse período que a gente tava quase terminando, antes de acontecer a tentativa, ele queria terminar comigo, eu lembro, isso era em uma noite. Era mais ou menos umas 6, 7 horas da noite. E aí ele mandou uma mensagem dizendo que queria terminar. E como eu, sei lá, era retardada, eu não vou me culpar e nem dizer que, sei lá, porque eu sei que, né? Bom, quem já passou por isso sabe como é e enfim. Eu acho que vocês também, que não passou, eu espero que nunca passe. Mas eu acho que vocês já têm uma ideia. Eu não aceitei o término, não quis aceitar que ele terminasse comigo. Então eu tomei vários comprimidos e fiquei trancada no quarto. Mas eu tinha avisado ele que eu ia me matar. Eu mandei foto
e me despedir dele. Então ele começou a ligar, mandar mensagem, ele avisou a minha família, chamou todo mundo que ele tinha contato, que ele via no meu Facebook, que era parente. E nisso a minha cunhada entrou no meu quarto enquanto eu tinha saído para ir no banheiro. E quando eu entrei, ela tava lá, a gente conversou um pouco. Logo em seguida, minha irmã e meu cunhado chegou, que nem eu disse no vídeo anterior. A gente também conversou, ela fez algumas perguntas se eu tinha tomado os remédios e tudo mais. E eu tinha dito que sim. E logo em seguida, meus pais chegou também desesperado. E eles perguntaram por que eu fiz isso. E na época, eu não quis admitir que foi por causa do meu ex, mas eles mesmo assim disseram que foi, porque, né, o meu estado não era dos melhores naquela época. E então, eles me levaram pro pronto-socorro e eu entrei em estado de emergência e fiquei internada com sonda e tudo mais, como eu tinha dito no outro vídeo. E ignorem eu toda hora me mexendo, né, porque eu sou inquieta. Mas tudo bem. Então, depois disso, eu ainda insisti. Eu briguei com os meus pais pra continuar no relacionamento. E depois disso, depois desse acontecido, a gente ficou mais distante ainda um do outro. E aí que aconteceu que eu fui conhecer novas pessoas, mas eu acho que naquela época eu não tinha intenção de um novo relacionamento. Eu acho que eu só queria me distrair e conhecer novas pessoas. Não sei. E... bom, foi isso. Durante o relacionamento, por conta de tantas coisas ruins que eu ouvi dele e li dele, eu me cortava. Eu pensava muito em suicídio, tipo, 24 horas por dia. E toda vez que, tipo, a gente brigava ou acontecia alguma coisa aqui em casa, eu descontava em mim. Eu pegava a lâmina e cortava. Simplesmente me cortava. E cada vez que acontecia alguma coisa ruim, seja entre mim ou entre família, eu me cortava mais fundo. Tanto que eu tenho marcas até hoje, mas eu acho que não vai dar pra ver. Eu tenho marca até hoje dos cortes. E naquele tempo, depois que eu saí do hospital, que eu fiquei internada, eu fui encaminhada para psiquiatra pela segunda ou terceira vez. Mas eu não cheguei a ir. Mas depois de um período, eu comecei a ir, mas depois eu parei de novo. Mas, enfim, eu acho que não ficou tão bom igual aos outros. Mas eu queria compartilhar minha visão de como eu vejo tudo aquilo hoje em dia. E hoje eu vejo que eu me tornei uma mulher que hoje eu sei o que eu realmente mereço, estando com alguém quando se trata de relacionamento ou amizade. Eu me tornei muito mais forte, eu olhando tudo que eu passei junto dele e todas as coisas que eu fiz, eu vejo o quão forte eu sou e o quão forte eu me tornei. Por mesmo eu ter tentado desistir e ter tentado me matar, eu sou grata por eu não ter conseguido, porque hoje
eu não teria conhecido as pessoas que eu conheço hoje e pessoas incríveis que me ajudou nesse processo de recuperação, de esquecimento e tudo mais. É óbvio que hoje em dia eu ainda tenho muitos traumas e medo, insegurança, mas comparado naquele tempo, eu tô muito melhor. E eu sei que muita gente talvez não acredite em questão religiosa, que isso tem a ver, mas depois que eu voltei a frequentar a igreja, eu melhorei muito. E, enfim, e é óbvio que a gente precisa se tratar assim, ir num terapeuta, ir num psiquiatra, num psicólogo, ou pelo menos desabafar com alguém da família, algum amigo. Gente, pelo amor de Deus, desabafem, mesmo que a pessoa não te entenda, peça ajuda. Fala o que você sente, ou então pede pros seus pais, irmãos, sei lá, qualquer pessoa, algum responsável por você, ou até mesmo amigo, não sei, na escola, peça algum auxílio, alguma ajuda, pelo menos para vocês fazerem algum tratamento, ver se ajuda, ou sei lá. Mas enfim, assim como naqueles outros vídeos, eu deixo os comentários abertos para quem quiser vir conversar comigo, desabafar, precisar de ajuda, conselho, qualquer coisa, eu tô aqui, vocês podem contar comigo, tá bom? E hoje eu tô bem, não se preocupem, tá? Eu tô feliz, eu conheci uma pessoa maravilhosa e é isso. Eu espero que vocês gostem e um beijo. E me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Tchauzinho!